Não. Pode ligar. Isso. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente. Já estive aqui outras vezes, né? Muito feliz de compartilhar com vocês a reflexão de hoje. Se a gente for pensar em nós que estamos aqui nesta sala, a maioria de nós viemos de outras religiões, provavelmente, né? Católicos, evangélicos, alguns da família espírita, mas com certeza muitos de nós aqui viemos de outras religiões. E vindo de outras religiões, normalmente a gente vem, como diz o ditado, ou pela dor ou pelo amor, né? Ou viemos em busca de consolo, ou viemos porque começamos a conhecer a doutrina, então nos interessou vir aqui, mas geralmente a gente vem num desconforto, numa dor, procurando respostas que a gente não conseguiu, talvez, na nossa casa de origem. E quando isso acontece, não vou generalizar com vocês, mas de uma forma geral, as pessoas vêm sem um conhecimento profundo da doutrina. Conhece algumas coisas da doutrina e às vezes até estuda, né? Pessoas, vou pegar seu exemplo, que eu tenho mais conhecidos, da Igreja Católica, e que tem uma simpatia, claro que tem uma simpatia pela doutrina espírita, mas tem um pé calcado na religião católica. Nós temos que lembrar que somos todos cristãos. Nós usamos o mesmo evangelho. Pouca coisa vai diferir. No caso, a grande diferença que nós sabemos é acreditarmos na sucessão das vidas e na reencarnação. Tanto o resto, somos comum, acreditamos em Cristo, acreditamos no Evangelho, mas fica muito difícil a gente acreditar numa coisa sem uma fundamentação. Então, o que acontece é que às vezes você, pela falta de um conhecimento maior, eu vou me garganta mesmo, tá bom, né? Tem uma voz um pouquinho mais alta. Então, o que faz falta é a gente ter uma fundamentação, um conhecimento, porque assim, a doutrina espírita, ela vem no paralelo com a ciência, tanto que até hoje ela nunca conseguiu ser derrotada. Porque toda fala, todo o ensinamento da doutrina tem um embasamento científico. Porque quando não tem um embasamento científico, quando você não consegue provar alguma coisa, aquela sua fé, ou ela é cega, a gente acredita naquilo que falaram, sem a gente ter estudado e buscado a fundo um conhecimento. E quando você descobre que não é aquilo, quem tem a fé cega e descobre que aquilo que acreditava não é verdade, ela fica descrente. Porque daí ela perde aquele desejo e aquela força que ela tinha naquele conhecimento. Você não acha que dá para falar? Não, eu vou lá. Está dando para ouvir. Tá. Então, quando você tem uma fé cega, a fé cega o que é? Você conhecer, ter o conhecimento e a crença numa coisa que você não foi a fundo nisso, naquilo. E de repente você descobre que não é verdade. Isso daí te dá a descrença, é onde as pessoas ficam descrentes e não querem acreditar em mais nada.
O que a gente fala, o importante de calcar a nossa fé, é a fé raciocinada. Eu acredito naquilo que eu fui em busca daquele conhecimento. E tudo me levou a compreender aquilo, a ter uma resposta naquilo e que eu possa me firmar com aquele conhecimento. Então, o que sustenta a doutrina espírita é esta fé raciocinada e conhecendo aquilo e acreditando naquilo que está sentindo. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu passando por uma situação bem difícil, uma amiga falou assim para mim: Ana, faça a oração do credo todo dia. Quem é da Igreja Católica, quem aqui foi católico, conhece essa oração. É uma oração forte, uma oração muito bonita, mas num determinado fala assim: creio na ressurreição dos mortos, na remissão dos pecados e na vida eterna nele. Nós acreditamos na vida eterna, mas eu creio na ressurreição dos mortos. Então, se eu estou fazendo uma oração naquilo que eu não acredito, a minha fé apaga ali. Ela não faz sentido para mim. Então, até uma oração que você faz, se ela não tem uma fundamentação para você, ela não faz sentido, né? Você perde aqui. E para isso, e tem muita gente que eu já conversei dentro do Espiritismo e que não entendeu direito ainda qual é a diferença da ressurreição e da reencarnação. O porquê que uma tem uma fundamentação científica e a outra não tem. Eu peço licença até para discorrer um pouco sobre isso, porque sempre tem algumas pessoas que não pensaram desta forma. Na ressurreição, para as religiões que acreditam na ressurreição, acredita-se que nós nascemos, quando você nasce, a sua alma nasce junto com você, você vai viver aquela vida, quando morrer, você vai ficar aguardando um julgamento, né? Se você foi bom, você tem o céu, se você não foi tão bom, você tem o inferno, e se você estiver no meio termo, você tem o purgatório. E depois desse julgamento, num determinado dia, no fim dos tempos, você vai ressuscitar. Quer dizer, este corpo vai ressurgir novamente. Nós que acreditamos na reencarnação, primeiro, que a recomposição da carne ela é impossível. Cientificamente falando, é impossível. O que acontece com o corpo quando a gente morre, né? Quando você tira, desencarnar significa isso, perder a carne, não é? Vamos pegar o exemplo de um animalzinho, porque do ser vivo a gente não acompanha, mas todo mundo já teve um cachorrinho que morreu, não é? E enterra esse cachorrinho. Depois de um tempo, se precisar de enterrar, só vai ter os ossos ali. O que aconteceu com a carne, que é uma matéria orgânica? Ela entra em decomposição. Tem seres no ambiente, os fungos, as bactérias, que eles agem na decomposição da matéria orgânica. E quando isso acontece, parte desta matéria fica na terra, tanto que quando um cachorro morre, ele estufa, porque há uma decomposição e há uma formação de gases com aquela matéria. Então, esses gases eles se misturam na atmosfera, e essa que fica na terra, se tem uma planta, se tem um capim ali por cima de onde ele foi enterrado, aquilo vai se transformar no adubo, porque são elementos minerais que compõem o nosso organismo. Vamos dizer que seja isso um pasto, que se passa uma vaca e ela come aquele capim com aqueles elementos da formação do corpo do cachorrinho vai entrar na composição daquele corpo. E se você comer aquela vaca, você vai comer aquela carne que tem aqueles elementos que vieram parte daquele animalzinho. E isto sucessivamente vai acontecer na natureza. Com os nossos corpos acontece a mesma coisa. A nossa carne vai ser decomposta, né? E dependendo do lugar onde ela está, geralmente forma aquele churume, a gente apodrece, né? Forma aquele churume que também vai ser absorvido naquela terra. Ele não desaparece, não existe uma desmaterialização. Ele também vai se decompor. Então isso cientificamente está comprovado que com os bilhões de pessoas que já existiram,
não vai ser possível recompor esses corpos novamente. Então não poderá ter não vai ressurgir cada corpo nosso para um juízo final. Então a própria ciência nos comprova que isso é impossível. A reencarnação, o que ela diz, é que ressurgirá um outro corpo num outro momento. Quando a gente reencarnar na Terra ou em outro planeta que seja, nós vamos ter um envoltório de acordo com a necessidade do nosso corpo. E nós sabemos que o nosso envoltório, ele é formado de acordo com a necessidade daquele espírito. Então, por exemplo, uma criança que nasce com uma deficiência física, não foi o acaso. Não aconteceu assim, olha, sabe-se lá por quê, uma gripe que a mãe pegou e deformou o corpo. Não, esse corpo teve esta má formação porque aquele espírito reencarnante precisava daquilo para o cumprimento da sua vida. Então, sempre vai acontecer isso. Os nossos corpos são formados de acordo com a necessidade daquele espírito. E este corpo de carne que nós temos aqui na Terra, né, só abrindo parênteses, se você olhar no céu, numa noite iluminada, você vai ver aquilo que a gente vê pouco a olho nu, não é? Mas a gente já vê centenas e centenas de astros celestes. Você imagina isso como um espelho, e fora aquilo que a gente não enxerga, nós não fazemos ideia da imensidão de coisas, de astros que estão no universo. A nossa cabeça não consegue imaginar o que é isso, quanto que é isso, quantificar isso. A gente não consegue, a nossa imaginação não consegue chegar nisso. Então não dá para pensar que é só aqui, nós aqui, nessa terrinha pequenininha, perto do universo que não é nem um grão de areia, que tem gente reencarnada. Então não dá para imaginar isso. Como o próprio Evangelho diz, há muitas moradas na casa do Pai. Então nós sabemos que há muitos e muitos outros espaços que são habitados. Necessariamente com essa carne? Não, porque essa carne, ela aguenta a posição que está a Terra, esta temperatura, esta pressão, esta condição atmosférica. Tanto que se você estiver no avião e quebrar o vidro do avião, a gente morre. Porque a pressão fora dessa crosta, a gente não aguenta. Então, este corpo, desta forma, é para este planeta. Outros mundos, outras moradas, os espíritos poderão ter um outro envoltório. Não necessariamente este nosso envoltório. Ou poderão não ter envoltório. Porque aqui nós precisamos dessa matéria, porque o nosso espírito, ele se apresenta através do nosso corpo. Quer dizer, não é meu cérebro que está pensando, para eu poder falar aqui. É meu espírito que se utiliza desta matéria para se manifestar. Qualquer movimento que eu faço não é desejo do meu corpo, é o desejo do meu espírito que está usando o meu corpo para eu me manifestar. Então, nós sabemos que quando reencarnarmos num outro momento, temos a necessidade de um corpo diferente desse que a gente tem hoje. Vai depender da necessidade daquilo que daquele momento que você desencarnou e a sua condição de vida vai precisar. Não é? E cada um tem a sua história, cada um vai ter uma necessidade de uma manifestação do Espírito. Então esta é uma das diferenças básicas entre a reencarnação e a ressurreição. Não é? Então o importante de a gente conhecer isso é para que a gente não calque, não baseie a nossa fé numa coisa que não se sustenta. Porque senão fica sem sentido. Porque o que a fé é para a gente? A fé é esse desejo ardente que a gente tem de alguma coisa, né? Vamos pensar na fé religiosa, mas pela crença que nós temos que aquilo é verdade. Então, por exemplo, se eu tenho certeza absoluta que o meu pensamento ele pode chegar a qualquer distância,
E eu tenho um filho que mora muito longe, está doente, e isso é isso que nós, mães e pais, fazemos. Sabendo um filho longe e que não está bem, a nossa oração, ela é tão forte no nosso coração, uma certeza tão absoluta, que o nosso pensamento vai chegar até ele, que dá resultado. Que dá resultado. Mas porque nós temos a certeza absoluta que isso é verdade. Não é? Que o nosso pensamento, ele é transmitido, é como se fosse uma onda de rádio, que essa energia vai passando e chega onde a gente quer. Então, isto é a fé raciocinada, isso que nos dá esta força e que nos fortalece. Por isso que a gente diz da importância do conhecimento. Porque se você não conhece, se você só ouve aquilo que disseram, podem te dizer uma outra coisa e você uma hora pode se decepcionar. Então o estudo dentro da doutrina espírita é muito importante. É muito importante a gente ter um conhecimento básico da doutrina, para que isso fortaleça a nossa fé, para que a gente saiba no que está acreditando. Isso vai nos dar uma força muito maior, né, do que se a gente não tivesse essa certeza absoluta. E por que a gente tem tanta necessidade e é tão importante isso? Porque assim a gente acredita, nós acreditamos, né, dentro da doutrina, que o nosso próximo endereço, a próxima morada nossa, vai depender do que eu estou fazendo hoje. Quer dizer, eu estou construindo a minha próxima morada nesta encarnação. Como eu estou? Porque cada um de nós tem lá suas mazelas. Nós não estamos encarnados aqui à toa. Todos nós que encarnamos na Terra é porque nós temos coisas para aprender ainda. Nós só não estamos aqui a passeio. Nós só reencarnamos porque nós precisamos ainda sermos polidos por alguma coisa. Ou pelo nosso orgulho, ou pelos nossos vícios, pela nossa intolerância, pela nossa impaciência, por algum motivo. E quando a gente está quietinho lá dentro do nosso quarto, nós sabemos onde que a gente precisa melhorar, não é? Todos nós sabemos. A não ser aquele coitado que ainda não percebeu que tem defeitos. Porque você só começa a melhorar quando você reconhece que você tem algum problema, né? Que você é intolerante, ou que você é muito esforçado, ou que você é muito egoísta. E não somos, gente, cada um tem um pezinho fincado em alguma coisa, não é? Mas eu só consigo começar a melhorar a hora que eu reconheço isso. Porque quando você reconhece e você pisa na bola, você fala, pisei na bola de novo, mas eu vou tentar melhorar na próxima vez, né? Então, é nesse momento de reconhecimento e que a gente se dispõe a melhorar. E esse dispor a melhorar, cada um vai ter aí o seu nível de dívidas, vamos chamar assim, né? O seu nível de dívidas que precisa melhorar. E se nós tivermos a bênção e a oportunidade dessa reencarnação, muitas vezes a gente não está aproveitando, porque a gente não se dá conta. Porque vocês veem, olha, segunda-feira fecha o mês de março, um quarto do ano já foi, não é? E um quarto mais um pouquinho. Nós estamos cada vez mais próximos do desencarne, que poderá ser a semana que vem, no mês que vem, no outro ano, pode ser amanhã cedo, outro de nós vai embora. Porque chamou o nosso número, a gente vai, não tem conversa. E daí a gente se deu conta disso? Sabe? Porque a gente acha muitas vezes que, olha, mas eu sou bom, eu não faço mal para ninguém, não é? Eu não cometo nenhum crime, mas a gente faz o bem? A gente faz aquilo que Jesus, aquela lição pequenininha que Jesus deixou para a gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse próximo, porque assim, não são as coisas que nos incomodam, que nos atrapalham. As coisas, se isso aqui me atrapalhar, eu peço para pôr no quartinho ali, a gente não vê mais. Mas são as pessoas. As nossas grandes dificuldades estão no relacionamento, né? E esse relacionamento é sempre bem próximo mesmo. Ou está dentro da nossa casa, ou está dentro da nossa família, ou está dentro do nosso emprego, mas os nossos relacionamentos são próximos. São eles que são a pedra no nosso sapato.
que a gente não percebe, né, na hora do auge, quando o seu relacionamento fica legal, e às vezes pode ser um filho, pode ser uma sogra, pode ser um cunhado. E isso, Deus nos deu ainda a oportunidade de passarmos por todos os papéis, até para a gente aprender isso. Nós somos filhos, nós somos pai ou mãe, nós somos cunhado, nós somos sogra, nós somos nora, nós somos tio, nós somos sobrinho. Vocês percebem como a gente cumpre todos os papéis sociais? Porque é com eles que a gente tem que se relacionar. A cada momento da nossa vida e com determinadas pessoas eu estou no papel. Não é? Ora eu sou sogra, ora eu sou nora. Então eu tenho que sentir os dois lados da moeda em todos os relacionamentos, porque é dentro do relacionamento que está o nosso maior problema. E a gente não se dá conta que a reencarnação, o período da reencarnação, ela está correndo. E nós sabemos, um outro ponto que é importante, que eu não sei o quanto vocês já ouviram, os mundos na Terra, eles são divididos em grupos, né? Não vamos transcorrer isso aqui, mas só para a gente se situar. Tem os mundos muito inferiores, tem o mundo de provas e expiações, tem o mundo de regeneração e tem os mundos superiores. A Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Nós vivemos nesse espaço onde a gente convive com o bem e o mal junto. Não é? A gente convive com doença, com dores, com morte, com assassinato, com alegrias, tudo misturado. Não é? Então a gente vê que é um mundo maravilhoso que Deus nos deu, mas não é fácil viver nessa terrinha. Vamos combinar, né? Que se existe um lugar melhor do que esse, é para lá que nós gostaríamos de ir, e a gente vive uma vida assim, vocês podem observar. Há momentos da nossa vida que está tudo bom, de repente acontece alguma coisa que no dia seguinte você vai parar lá embaixo, é um tumulto. Você fica um período naquele problema, de repente aquilo passa. Você fica outra vez num período bom, daqui a pouco você cai de novo. Ainda bem que Chico Xavier sempre nos mostrou isso, né? Tudo passa. Os períodos bons passam e os ruins também. Então a Terra tem este movimento com muito mais intensidade, porque nós convivemos nesses dois lados, com as coisas boas e com as coisas ruins. Mas a Terra, ela está sendo preparada para um mundo de regeneração. Nós já estamos nesse processo de regeneração. Então, a gente está passando por umas turbulências grandes, passaremos por turbulências maiores, mas aqueles espíritos mais endurecidos, que não se dão conta e que depois de muitas encarnações, não se propuseram ainda melhorar, vão ter que habitar outros planetas. Porque o próprio Evangelho disse que os justos herdarão a terra. Então, o que Jesus disse com isso? Que aqueles que não derem conta, vai acontecer como aconteceu na formação da terra. Todo mundo que já estudou história alguma época na vida, e lembra lá da terra, quando foi na pré-história, no comecinho da terra, quando o homem começou a surgir. Aqui na terra vieram espíritos, principalmente os exilados de Capela, que era um planeta onde os espíritos estavam melhores do que nós intelectualmente, altamente intelectualizados, mas moralmente muito baixos. E eles tiveram que vir para a Terra, para desbravar a Terra no começo dela. E é isso que vai acontecer com os exilados da Terra. Eles terão que ir para outro planeta no início da sua formação. Então a gente pensa, tá, mas qual vai ser o limite para eu ficar na Terra? Não sabemos. Qual vai ser? Como se fosse uma escola. Qual vai ser a média para a gente poder passar e ficar aqui e não ser reprovado e ir para outro lugar? Nós não sabemos exatamente o que é isso. Mas nós sabemos que temos que melhorar, não é? Até porque tem uma coisa muito interessante, que aquilo que a gente nunca viu, difícil da gente acreditar muito, né? E vocês não falam, é que quem costuma ler romances espíritas, tirando a parte do romantismo, os romances espíritas são muito bons, porque eles mostram situações
de o que era uma encarnação e o que está sendo a próxima, né? Quais são as consequências? Porque assim, todas as nossas ações, todas, boas ou más, ela tem desdobramento depois do desencarne. Alguma coisa vai acontecer em cima daquilo que você fez. Ou vai ter um bom fruto, porque foram escolhas nossas. Porque eu falo que tudo na nossa vida é escolha. Desde a hora que você levanta de manhã, você vai escolher, levanta ou não. É a primeira escolha que você faz, não é? Aí você escolhe a roupa, você escolhe o que você vai comer, você escolhe tudo. Tudo tem algumas escolhas durante o dia que não dão certo. A gente erra na escolha que fez, né? Assim é a vida. Mas essas nossas escolhas, elas têm um desdobramento depois. E são desdobramentos, ou desdobramentos muito bons, felizes, que a gente espera que isso aconteça com a gente, ou tem desdobramentos nem tão felizes. Por exemplo, se você desencarna numa fase da vida muito turbulenta e que você ainda não descobriu que você tem que se melhorar nisso, os desdobramentos poderão não ser muito bons. Mas a gente tem um tempo, gente. A gente sempre alerta isso, não é nem uma questão de querer assustar, mas é trazer para a realidade, né? A gente vai ter que dar conta do que a gente fez aqui. E todos nós temos alguma coisa que a gente fala, eu não devia ter feito isso, né? Lógico que as pessoas que já estão num nível melhor, numa evolução melhor, não fizemos coisas tão graves, mas algumas coisas nós fizemos que precisam melhorar. Alguns problemas de relacionamento a gente tem, né? Então a gente precisa entender isso, que olha, ou a gente vai melhorando, ou nós vamos ainda colher frutos amargos. E não é isso que a gente quer, né? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para sermos felizes. Ninguém está aqui, ninguém foi feito, né? Nenhum espírito nasceu para ser infeliz. Nós acabamos sendo infelizes em determinados momentos pelas escolhas que a gente faz, né? Quantas escolhas erradas às vezes a gente faz? Quando você está mais velho, eu falo isso por mim, mas muitos aqui da minha idade, você olha para trás e vê momentos que a gente passou muito aperto, a gente fala, pô, mas também se não tivesse feito assim, não teria, né, acontecido isso. Eu poderia ter resolvido dessa forma, mas isso é a maturidade que nos dá essa visão, não é? Quando passa, você vê isso. Quando você é mais novo, você não consegue enxergar. Mas, então, é isso que a gente tem que fazer com a vida, né? Observar o que a gente, como que a gente está levando a vida, para a gente poder saber... Não está com tempo. Como a gente está levando a nossa vida, para que a gente possa colher, né, um mundo melhor para a gente voltar aqui para a Terra. Então, gente, a lição de hoje, ela nos traz essa reflexão, né? Independente de qual crença nós viemos, nós precisamos, se estamos numa doutrina espírita, olhar para este lado. Se nós acreditamos na reencarnação, acreditar que nós não vamos ser julgados no juízo final. Deus é tão maravilhoso, tão justo, que nos deu todas essas oportunidades de reencarne para a gente se aperfeiçoando, para a gente melhorar. Ele não nos castiga. Não existe aquele Deus punitivo que nós aprendemos na nossa infância, não é? Eu falo isso porque eu morri de medo de Deus. Acho que eu já falei isso uma vez. Na casa da minha mãe tem um Cristo muito bonito na sala, e a casa sempre foi pequena, e a gente, quando fazia alguma arte, a primeira coisa a gente olhava para aquele Cristo e ele estava olhando para nós. Você saía de fininho e o olho dele acompanhava. Então eu tinha um medo de Cristo, porque eu imaginava, e para a gente era assim, né? Eu estou falando da minha vivência de religião, né? Tudo, você brigava com o irmão, você tinha que confessar e contar que você tinha irmão, daí você recebia uma punição, que era você tinha que rezar não sei quantas coisas lá, e porque você estava sendo punida, porque tinha brigado. Então qualquer coisa que você fazia, e as mães da gente falavam isso, era uma época que falavam isso, Deus castiga, né? Então eu morria de medo desse Deus, porque eu achava que ele era um Deus punitivo. Também era meu irmão que tinha brigado comigo e eu ia ser castigado, né? Então era esse o raciocínio da gente, né? Mas então hoje nós sabemos que esse Deus não é punitivo, é uma consequência. O que a gente tem na vida
é consequência de escolhas mal feitas, né? Ou mal pensadas, ou o nosso orgulho nos fez agir desta forma, né? Quantas vezes a gente não cede? Vou pensar num relacionamento de convivência, né? Quantas vezes a gente não cede porque a gente acha que a gente está certo e o outro está errado, né? E a gente não pensa que para a gente poder resolver essas situações, são três pontos que a gente tem que se melhorar em qualquer situação. É a humildade, porque é difícil ser humilde, né? Você abaixar a cabeça, mesmo se achando que você está certo. É a humildade, é a caridade e a fé. Porque se eu acredito nisso, que eu realmente vou ter que dar conta do que eu estou fazendo, se eu acredito, se eu tenho essa fé calcada, essa fé raciocinada, eu tenho que pensar que eu preciso ser mais humilde, em qualquer que seja a situação, né? Eu tinha um amigo que falava, quando ele via muito nervoso, ele falava assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? E é verdade, né? A gente sempre quer ter razão, né? Então, e o outro também quer ter razão, né? Então, se a gente quisesse ser feliz, a gente abaixaria um pouquinho a crista, né? Resolveria numa conversa mais amigável e ficaríamos felizes todos. Mas geralmente a gente quer ter razão. Então, para a gente poder pensar nisso, se a gente acredita nisso, é isso que a gente tem que fazer, gente, né? E pensar que, olha, quantas outras encarnações teremos aqui na Terra? Essa vai ser a última. Teremos alguma ainda? Nós vamos ter quantas? Porque o mundo está numa fase de transição, mas não é para o ano que vem, né? Não é para daqui a 10 anos, é um processo, né? E nós não sabemos se nesse processo a gente volta ainda aqui. Agora, como eu disse, nós não sabemos a média. Que média que eu tenho que ter para sair da Terra ou para continuar nela no processo de regeneração, né? Mas independente disso, de sabermos a média ou não, nós, lá dentro, cada um de nós se conhece. Cada um de nós sabe exatamente onde tem que melhorar, né? E é isso que a doutrina, essa maravilhosa doutrina, nos ensina, né? A entender que temos que dar conta de todas as nossas ações. Todos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras têm uma consequência, boas ou más. Quando a gente aprender, entender que isso vai acontecer assim que a gente fechar os olhos no desencarne, a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente fez, a gente pode começar a melhorar mais rápido. Porque os únicos que vão ter pressa para essa melhora somos nós. Ninguém vai poder falar: olha, eu não melhorei porque meu marido não deixou, eu não melhorei porque meu filho me atrapalhava, eu não melhorei. Não existe, gente. Se é uma coisa que ela é única, é a nossa evolução espiritual, é a nossa reforma íntima. Depende da gente. Ela não depende de nível de escolaridade, ela não depende de nível social, ela não depende de nível econômico, ela não depende de nada e não depende dos outros. Porque a pessoa mais ignorante dentro da escolaridade, uma pessoa sem escolaridade nenhuma, pode ser muito mais sábia do que a gente, né? E a sabedoria, ela vem dessa vivência, ela vem dessas múltiplas reencarnações, ela vem do aprendizado. E quantas pessoas a gente já conheceu, extremamente sábio, sem escolaridade nenhuma, não sabia nem escrever o nome, mas tinha uma humildade, tinha um caráter, tinha uma doçura que você só pode avaliar nisso, né? Que a sabedoria é o auge para a gente poder ter esta vida branda e mais feliz. Então, gente, era isso que eu gostaria de ter despertado em vocês hoje, né? Essa compreensão de que só o conhecimento nos leva a fortalecer a nossa fé, porque eu preciso conhecer. Quando eu leio um livro, mesmo que seja um romance, eu tiro o lado do romantismo, mas eu estou vendo uma psicografia ali que está contando como que foi aquela situação, como que foi aquela vida daquela pessoa quando desencarnou, e que aquilo é real. Isso acontece mesmo. E qual será o meu? Eu reencarno. De que forma que eu vou dar conta e cumprir com essas falhas que eu tive
Nessas encarnações e em outras, porque eu falo que Deus é tão bom que Ele não manda você pagar tudo de uma vez. Ele é melhor do que Casas Bahia. Você paga em parcelas. Nessa encarnação você paga um pouco, você melhora umas coisas, na outra você melhora mais um pouco. Você tem várias encarnações para poder se aprimorar. A gente se polir e sair daqui melhor do que quando aqui nós chegamos. Então esta é a nossa reflexão e que eu peço a Deus, né, nas minhas orações, que nos ilumine, que nos proteja, que nos abençoe, que ilumine os nossos caminhos para que a gente consiga enxergar sempre qual é a melhor solução, para que a gente tenha boas escolhas, para que a gente seja paciente, para que a gente seja humilde, e porque assim, com essa humildade, a gente conquiste essa sabedoria necessária para que a gente tenha uma reencarnação num mundo muito melhor do que esse. E que assim seja.